Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos em mais uma edição de webinars da BVCap. Hoje temos discutir sobre a infraestrutura no Brasil e como profissionais ativos no setor enxergam a maior entrada de investimentos. A BVCap, para quem não sabe, tem um comitê de infraestrutura que é coordenado pelo Jeffrey Cleaver, da Angra Partners, quem compõe essa mesa de pesos pesados do setor, e a quem eu agradeço imensamente a participação com o nosso parceiro e grande amigo Alexandre Pierantoni, Managing Director de M&A e Head do Brasil de Corporate Finance na Duff & Phelps. Ali é com você. Obrigado, Cris. E antes de mais nada, quero agradecer o convite para estar junto com todos esses demais palestrantes aqui no dia de hoje. Só tendo a oportunidade de começar a falar, acho que é interessante contextualizar um pouco de por que nós estamos fazendo esse painel hoje. A infraestrutura no Brasil, nós sabemos que é deficitária, e isso afeta custo, isso impede crescimento com produtividade. Nas últimas décadas, o investimento em infraestrutura passou de alguma coisa como 5,5% do PIB para próximo de 2%. Isso é um quarto quando comparado com China, é metade quando você comparar com Rússia, Índia e África do Sul. Se a gente olhar em termos de perspectiva, só para reduzir esse déficit, nós tínhamos que investir mais de 6% do PIB nos próximos 20 anos para chegar a níveis patamares, e aí de patamares internacionais. São mais de 8 trilhões de investimentos que seriam necessários em todos os segmentos de infraestrutura, de porto, aeroporto, hidrovias, rodovias, água, saneamento, gás. E isso é um desafio, né? E nós sabemos que esse desafio vai ser cumprido com a participação expressiva, e nós temos aqui as pessoas especialistas para falar sobre isso, do capital privado. É da onde vem o recurso, vai vir na parceria, e é onde vão vir os investimentos de longo prazo, que é a característica desse setor. Temos aí o marco do saneamento, que foi uma conquista recente, temos essa semana já a discussão do marco do gás. Então, é um movimento todo que nós queremos discutir um pouco com vocês. Para isso, nós vamos começar com a apresentação do Maurício Pascoal e do Eduardo Carvalhes, sócios do Lefosse Advogados, que vão endereçar particularmente a questão do marco do saneamento, e depois vamos, neste novo ambiente, trazer um pouco de discussão com o Jeffrey, que, como a Cris disse, está liderando o Comitê de Infraestrutura da BVCap, mas também com o José Guilherme da Vinci e o Bruno Serapião do Pátria, um pouco de mais contexto dos desafios para os investidores. Vamos começar então aí, acho que Maurício e Eduardo, eu sei que vocês prepararam algumas páginas aí até para dar um pouco de contexto, e depois a gente volta e entra no painel abrindo, e essa é a ideia, abrir do que a gente começa falando sobre saneamento para os demais setores de infraestrutura. Bola com vocês. Bacana, muito obrigado a todos aí pela oportunidade de estar debatendo com vocês um assunto tão interessante quanto o desafio para que a gente possa finalmente alcançar a expansão de infraestrutura que o Brasil tanto precisa. Acho que essa discussão referente ao novo marco do saneamento básico, ela é bastante exemplificativa do tipo de desafio que a gente enfrenta diariamente no país, e também serve aí de exemplo para uma série de debates referentes a outros setores, né? Então, quando a gente pensa historicamente nesse desafio de expansão e universalização de serviços considerados básicos, vem sempre à mente o movimento pelo qual a gente passou na privatização de outros setores, como, por exemplo, de energia elétrica ou mesmo de telecomunicações. E olhando hoje em dia o setor de saneamento básico, é difícil a gente pensar em um setor que envolva necessidades tão básicas aí dos cidadãos, né, e que acaba no final do dia significando uma própria condição de inclusão na sociedade e dignidade da pessoa, porque poucas coisas são tão básicas quanto ter acesso à água tratada ou esgotamento sanitário, ainda mais em um cenário de pandemia como esse que a gente está enfrentando atualmente. Hoje, quando a gente olha para o setor de saneamento básico, a gente vê um déficit gigantesco, pensando que nós temos aí mais de 20% da população ainda sem acesso à água tratada,
Então, a gente tem aí mais do que a população do Canadá, por exemplo, hoje sem acesso à água tratada, e mais de metade da população sem acesso ao esgotamento sanitário. Pensando historicamente, por que a gente chegou nessa situação de déficit tão acentuado? Eu acho que a gente pode aqui elencar algumas razões. A primeira delas é que, historicamente, os stakeholders que receberam a atribuição no Brasil, historicamente, para cuidar da expansão do saneamento básico, eram stakeholders, eram entidades do governo que não tinham como papel principal buscar a universalização do saneamento básico. Então, antes, no começo da década de 70, a gente tinha o Banco Nacional de Habitação, BNH, que tinha a competência, dentre outras, de implementar o Plano Nacional de Saneamento. Depois disso, com a extinção do BNH, essa competência passou para a Caixa Econômica Federal, que obviamente não tem como principal papel fazer a expansão do saneamento básico. Então, nunca tivemos aí um ente cuja função primordial fosse expandir o saneamento básico, mas há outras razões históricas, como, por exemplo, o fato de que a Constituição Federal atribuiu competência para estabelecer diretrizes de saneamento básico a todos os entes da federação. Então, tanto União quanto o Distrito Federal, estados e municípios ficaram com essa atribuição, e por essa razão havia uma competência descentralizada que impedia um tratamento único ou uma estandardização, talvez, do setor, a exemplo do que havia ocorrido em outros setores que eu mencionei aqui, como telecomunicações e energia elétrica. Então, para a gente pensar um pouco o que se buscou enfrentar com a nova lei que foi recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, vale começar lembrando que saneamento básico é composto por fornecimento e tratamento de água potável, o serviço de esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e também drenagem e manejo de águas pluviais. Outra razão que a gente pode, então, nesse ponto, mencionar como uma razão histórica do déficit de infraestrutura está ligada à forma pela qual a legislação até então tratava a coleta e o manejo de águas pluviais, porque obrigatoriamente você tinha que fazer isso por meio de sistemas duais que separassem a água da chuva do esgotamento. Essa é, obviamente, a situação ideal, mas se a gente olhar em termos de benchmark para outros países que estão muito mais adiantados no saneamento básico, a verdade é que muitos deles começaram com um sistema uno, gradualmente partindo para o sistema separado, e em muitos deles, até na Europa, por exemplo, que são países que têm uma dimensão muito menor do que a dimensão continental do Brasil, ainda se está fazendo essa transição. Então, uma das mudanças que foi feitas aí pelo novo marco foi permitir que o sistema de manejo de águas pluviais seja unificado com o sistema de esgotamento sanitário e que, num segundo momento, daí a gente parta para a situação considerada ideal. Outra razão histórica que trazia problemas aí para a expansão da universalização é o fato de que a gente não tinha um regime jurídico único para os projetos de exploração do serviço de saneamento básico. O que eu quero dizer com isso? Cada município acabava tratando contratualmente de uma determinada forma de como os serviços seriam explorados pelas empresas públicas, sociedade economista ou até empresas privadas que viessem explorar esse serviço por meio do que a gente chama de contrato de programa. Contrato de programa nada mais é do que um nome genérico, porque não existe uma definição jurídica do que deve existir dentro de um contrato de programa. E essa foi a outra alteração que foi feita aí pelo novo marco legal, que demanda a migração para um regime único de concessões e que, obviamente, já foi bastante testado aí nos tribunais brasileiros e que tem um conteúdo básico de direitos e garantias e obrigações, tanto do concessionário quanto do poder público, e que garante uma segurança jurídica muito maior. Além disso, historicamente, não existia uma necessidade de conexão obrigatória dos indivíduos ao sistema de saneamento básico, o que acabava comprometendo a financiabilidade dos projetos e a previsibilidade de retorno desses projetos. O que eu quero dizer com isso? É muito comum no país que você tivesse empresas que faziam a expansão da infraestrutura de saneamento básico, mas não conseguiam ter o retorno do seu investimento, porque no momento em que buscavam daí a conexão de cada uma das residências, se deparavam com ordens judiciais, por exemplo, de indivíduos que falavam o seguinte: olha, eu optei
por não me conectar à rede de água ou de esgoto, e vou com isso comprar água ou despejar, por exemplo, em fossa o meu esgoto, e, portanto, eu quero uma ordem judicial aqui que reconheça que eu tenho direito de não pagar pelo serviço de água ou de esgoto. E conseguiu essa ordem judicial. Qual que é o problema disso? Por que existia esse tipo de situação? Porque a legislação não previa como algo que fosse benéfico para a coletividade você se conectar ao sistema de água e esgoto. A verdade é uma só. Não é uma opção do indivíduo se conectar ao sistema de água ou esgoto, porque ele tem que fazer isso em prol da coletividade, em prol do meio ambiente, que é alguma coisa que pertence a toda a sociedade. Então, o novo marco legal ele determina que, uma vez disponível a infraestrutura na porta do indivíduo, ele tem até 1 ano para fazer a sua conexão, e se não fizer, a concessionária pode obrigatoriamente fazer essa conexão e começar a mandar conta. Isso traz, obviamente, uma possibilidade de calcular com muito mais exatidão qual é o horizonte de retorno e trazer com isso uma possibilidade de financiamento para projetos de longo prazo. Pensando aqui, então, em outras razões que a gente pode citar como causadoras do déficit de infraestrutura para saneamento básico, também estava a falta ou a demora para a obtenção de licenciamento ambiental. E essa é outra questão que se tentou endereçar com o novo marco legal. Porque o novo marco legal ele traz como premissa o fato de que sistemas de água e esgoto que venham a ser construídos são, por premissa básica, benéficos ao meio ambiente e, portanto, devem ser tratados com prioridade pelos órgãos ambientais, analisando de maneira mais rápida qualquer tipo de licenciamento que seja necessário. Quando a gente olha para o passado, o que acontecia é que, pensando nos impactos da construção que ia ser realizada, havia uma equiparação dessas construções a atividades poluidoras, e isso acabava demandando um licenciamento ambiental muito mais longo e custoso. A verdade é que desde 2018 existia todo um trabalho no Congresso Nacional para mudar a legislação que regia esse setor. Foram editadas 2 medidas provisórias que caducaram sem ser apreciadas, e somente agora, com o projeto de lei, que foi objeto de um acordo do governo com o Congresso Nacional, se conseguiu, enfim, obter uma aprovação desse projeto de lei e a sua promulgação enquanto lei. Um ponto que foi polêmico foi o fato de que o governo e a base governista, para conseguir diminuir o embate com a oposição, prometeu ou se comprometeu a fazer uma série de ajustes na forma de vetos do presidente da República logo depois da sua aprovação. Porque a verdade é que uma série de estatais que já atuam nesse setor vinham mostrando preocupações com a transição do regime antigo para o novo. No entanto, alguns desses vetos que supostamente tinham sido objeto do acordo do governo com a oposição acabaram não se concretizando, e a verdade é que hoje a gente tem aí 2 ações no STF que visam discutir supostas inconstitucionalidades do novo modelo. Quais são os pontos que estão sendo objeto de debate nessas 2 ações? Uma delas é a criação da competência para a Agência Nacional de Águas, a ANA, também para regulamentar o serviço de saneamento básico. A ANA é uma agência federal, recebeu essa nova competência, muito embora o seu nome tenha permanecido o mesmo, mas como a Constituição continua atribuindo competência para os entes federativos municipais e estaduais para regulamentar, o que acaba acontecendo é que ela vai trabalhar na forma de regulação indireta, que é uma inovação no Brasil. Então, ela vai estabelecer alguns padrões de qualidade e eficiência na prestação de serviço, vai padronizar contratos de concessão, estabelecer boas práticas de universalização do serviço, metas de qualidade e de perda que sejam consideradas aceitáveis, e até colocar boas práticas aí de governança para os entes reguladores municipais e estaduais que continuem a existir. Como não foi uma emenda constitucional, como mencionei, a ANA acaba servindo de órgão de referência para cada um dos projetos locais, estaduais ou municipais que venham a existir. E um dos argumentos, então, que é questionado nas ações que estão tramitando no STF hoje, diz respeito a se o projeto de lei poderia, de fato, ter estabelecido essa competência para a ANA. Já começo aqui avisando que
minha visão pessoal é que o projeto de lei não extrapolou o que a Constituição permite. Por quê? Porque só adere à regulamentação da ANA aquele município ou estado que assim o deseje. Ele tem a discricionalidade dele para aderir. E o projeto de lei, que foi convertido no novo marco legal do saneamento, ele trabalhou com indutores e prêmios para aqueles que optarem por aderir à regulamentação federal e, de certa forma, abrir parcialmente mão da sua competência para regulamentar o setor. Então, e aí, Eduardo, deixa eu aproveitar aqui que meu papel de moderador e que eu estou até recebendo uma pergunta específica sobre isso. Você acha já que a questão da ANA já é um pouco de lessons learned, de como ter a relação desses marcos com a sociedade, com os investidores? Quer dizer, acho que a pergunta que chegou é bem nessa de lessons learned, né? Acho que a ANA já é um grande exemplo disso e de como tem que se regular o interesse de todos os stakeholders. Faz sentido isso, já pensar aqui, quando a gente pensa nesse marco, definindo ele, que isso já é um caminho? Com certeza, eu acho que se a gente olhar a revolução que aconteceu em outros setores que passaram por regulamentação federalizada, né, como, por exemplo, os dois que eu mencionei, de energia e telecomunicações, é inegável que ter uma regulamentação centralizada acaba trazendo uma unicidade maior e uma previsibilidade maior para o investidor. E quando a gente pensa que a gente tem aí cerca de 6 mil municípios no Brasil, se a gente tivesse 6 mil marcos diferentes, obviamente seria mais difícil para o investidor privado atuar nesse segmento. Então, eu acho que é uma coisa a ser elogiada, essa tentativa de criação de melhores práticas e centralização de estatutos que possam ser adotados nos projetos regionais. Tá. Além disso, acho que outro ponto que a gente pode destacar aqui em termos de lessons learned é o fato de a gente ter um regime jurídico agora que já foi testado para vários outros segmentos de infraestrutura, que é o de concessões. Então, uma das coisas que vem sendo discutidas aí pelas estatais é como vai se dar a transição do modelo de contrato de programa para o modelo de contrato de concessão. Existia uma expectativa do setor de que houvesse a possibilidade de renovação dos contratos de programa que estão em vigor agora, para passar a vigorar por até mais 30 anos. E isso acabou não ficando no modelo final, depois dos vetos que foram feitos aí pela Presidência da República. Isso causou um certo desconforto das estatais que já estão no setor, mas, por outro lado, a verdade é que a lei nova, ela permite, sim, uma adaptação do que existe hoje de contrato de programa para um regime de concessão. A dificuldade está, obviamente, em você ver o que você precisa alterar dentro de contrato de programa para que ele vire um contrato de concessão, porque tem contratos de programa que são verbais, tem contratos de programa que tem 1 ou 2 páginas. Então, obviamente, essa migração acaba sendo quase que a criação de um novo contrato com o projeto já em andamento. Tá. Eu vi o Maurício se mexer aqui. Maurício, não sei se você quer falar alguma coisa. Ia te dar o espaço também, por favor. Não, legal. Não, acho que nessa linha de lessons learned, né, eu acho que essa questão da regulação e da agência reguladora acho que é essencial, mas acho que vem outras lições do passado aí também de processos que foram melhores ou piores, né? Primeiro, acho que é muito claro aqui que há uma preocupação de criar um ambiente para facilitar, tanto quanto possível, investimento do setor privado. Acho que isso é muito claro, participou muito do debate, foi muito focado nisso, né? Na própria questão do foco que foi dado ao modelo de contrato de concessão, acho que como o Edu estava falando, é um modelo mais estável, é um modelo mais testado, e acho que das perspectivas de financiamento, e aí não só de investimento, mas de financiamento aí de project finance, inclusive, também é um modelo que é mais adequado, né? Isso, acho que casado com uma melhor demarcação aí do que são possíveis garantias, recebível, tem receita acessória, a possibilidade de compartilhar infraestrutura, e a questão da conexão obrigatória, né? Acho que dá uma financiabilidade no projeto, que mesmo para quem vai financiar com equity, né, e não com dívida, quer dizer, não é totalmente com equity, né? Então isso eu acho que é muito importante. E ainda na questão da atratividade,
acho que foi, não sei se a palavra é consagrado, mas foi consagrada a possibilidade de adoção do modelo de cluster, né, de municípios menores, que também é uma coisa super importante aqui, e a gente vê, inclusive, questionamentos na esfera judicial de clusters criados com consórcio ou em âmbito regional, mas a verdade é que você precisa juntar municípios menores para você criar um ativo que se torne realmente interessante para o investidor em termos de tamanho, né? E acho que o último ponto também de lessons learned é aproveitar o momento, né, para criar metas de universalização, né? Tem essa questão toda da importância do acesso a saneamento básico e água tratada, que quer dizer, extrapola o aspecto puramente econômico, né? Acho que acho que aproveitar aí para criar as metas de universalização e impor isso de uma forma muito direta e objetiva também foi uma acho que lição do passado, né? A gente viu aí telefonia fixa no passado, o que foi o processo, né? E a revolução que foi, e acho que que vai se repetir aqui também. Tá ótimo, obrigado, Maurício. E acho que com isso eu quero aí já puxar o Jeffrey, o Bruno e o José para a conversa, né? E aí talvez, Jeffrey, começando contigo aí, até por ser a forma que eu vejo, né? Estava comentando com vocês antes, você é a pessoa que ouve todos e enxerga que todo mundo são desafios para todos, né? Nesse papel que você tem na BV Cap. Eu acho que talvez a primeira pergunta, para expandir o contexto especificamente do saneamento, né, para os demais setores, talvez a minha grande primeira pergunta seria o momento de 2020. Né? Obviamente que esse ano, para vários setores, foi a hora de fazer a lição de casa, de correr atrás, né, e não ficar paralisado. E aparentemente é isso que está acontecendo, até inclusive com expectativas de projetos de aeroportos, rodovias e portos para esse ano. Talvez aí, Geoffrey, você pudesse abrir um pouco aí com a sua visão de o que está sendo o ano ou o que vai ser ainda o ano, e aí a gente abre para o Bruno e para o Zé também complementarem. Obrigado, Alexandre. Bem, boa tarde aí, pessoal. Então, dando prosseguimento, assim, bem, em primeiro lugar, acho que eu gostaria de fazer um comentário um pouco mais macro, né, sobre o momento que a gente está vivendo, né? Acho que é interessante, até pegando o gancho, né, do que o Maurício mencionou, eu acho que são nesses momentos onde a gente tem esses eventos não planejados, onde aparecem as virtudes e os defeitos, né? As virtudes de você ter feito investimento em infraestrutura e os defeitos de você não ter feito investimento em infraestrutura, né? Então, você imagina como é que nós poderíamos sobreviver a essa pandemia se a gente não tivesse feito, dos últimos 26 anos, todo esse upgrade das telecomunicações brasileiras, né? No final, é o que permitiu que a economia mais ou menos continuasse rodando, né? E que os efeitos da pandemia fossem, de certa forma, muito menores do que eles poderiam ser, né? Então, isso é engraçado, porque quando você olha para trás, na época, né, quem é um pouquinho mais velho aqui e tal, você lembra da época da privatização do sistema Telebrás, né? Um dos grandes questionamentos era que, na verdade, as empresas privadas só iam querer o filé mignon e que as áreas desassistidas do Brasil iam ficar sem conexão, que na verdade, por isso não deveria vir a iniciativa privada e deveria ser mantida na mão do Estado, né? E o que a gente viu é que, através de uma regulação muito bem feita, com metas e parâmetros não só bem definidos, mas também cobráveis, você permitiu efetivamente uma universalização das telecomunicações, e hoje a gente está trabalhando dentro de um cenário, né, de praticamente virtual para muitas categorias, né? E isso também, e o lado ruim é exatamente o que aconteceu no apagão de 2001, onde a gente não tinha, não é tanto pela falta de energia, mas assim porque não foi o investimento em linhas de transmissão era feito a partir do Estado e subinvestido. Então a gente até tinha energia, mas não tinha como distribuir pelo Brasil, e aí foi aquele desastre, né? E rapidamente corrigiu-se o problema. A iniciativa privada veio aí com força para dentro do sistema de transmissão, e hoje realmente a gente está muito mais apto a enfrentar situações dessas, né? Então, assim, em relação à pandemia como um todo, o momento que a gente está vivendo, com certeza
os efeitos são bastante díspares conforme os subsetores, né? Uns muito mais afetados, né? Como o setor de aeroporto, por exemplo. Eu não consigo imaginar um setor mais afetado do que esse. Realmente aí é uma catástrofe, mas é aquele Black Swan, é aquele evento que ninguém consegue prever, né? Agora, outros, a gente achava que a situação ia ser pior, e não está sendo tão ruim como o setor de energia. Eu acho que os prognósticos iniciais eram muito piores, né? E tem um setor, por exemplo, que é pouco falado, mas que eu tenho um conhecimento maior, que é que é até tópico aí da nova regulamentação, que é o setor aí de destinação de resíduos, né, em domiciliares, o setor de aterros sanitários, que realmente está passando aí de uma forma bastante tranquila aí por esse cenário, né? Acho que é a mesma coisa com o setor de água e assim por diante. Então, assim, você tem movimentos um pouco diferentes entre os diferentes subsetores, mas com certeza a grande lição é que sem investimento, sem a gente fazer um upgrade generalizado de tudo que é em termos de infraestrutura, a gente vai ser muito mais afetado quando essas situações inesperadas ocorrerem. Entendeu? E aí, só para passar a bola aí, talvez para o Bruno, e depois a gente vai para o Zé, mas você comentou de um setor praticamente, quando você pensa em outro, né, só para citar, a parte de agronegócio, né, toda a parte de logística, cadeia e exportação, nós temos um país que um terço é agronegócio. Né? Então, tudo isso tem que estar associado até por uma questão de produtividade. Bruno, se você puder também compartilhar suas primeiras impressões, acho que é legal te ouvir. Obrigado, gente. Primeiro, é um prazer estar aqui com todos. Acho que, construindo um pouco aí no que o Eduardo e o Maurício falaram no início também, depois com o Jeffrey, o capital privado ele veio para ficar, acho que na parte de infraestrutura do Brasil. O Brasil tem um déficit perto aí de 100 bilhões de dólares nos próximos 5 anos de investimentos em infraestrutura. Para os seus números iniciais, Alexandre, ou seja, são 8 trilhões de reais para a gente chegar no nível que a gente tinha de investimento anterior. Na nossa estatística interna, a gente precisaria de 2,2% do PIB para manter só o que a gente tem de infraestrutura, ou seja, só para fazer a depreciação. A gente investe abaixo disso. Fala, poxa, isso aqui é número teórico. Não, por isso que cai viaduto na maior cidade do país, né? Ou seja, o viaduto cai em São Paulo. Tem consequência, né? Nem manutenção a gente faz. Então, esses são os momentos que a gente enxerga e vê que tem muita oportunidade. Tem a segunda visão, que é, com os juros do jeito que está, os ativos de infraestrutura são ótimos substitutos para a renda fixa. Você tem vários ativos em várias categorias, tem ativos de desenvolvimento, que são os ativos onde você tem retornos mais arriscados, onde você tem riscos de desenvolvimento, e tem ativos que são ativos que você já desenvolveu, como se falou aqui das linhas de transmissão, que efetivamente é quase uma renda fixa, um risco bastante mitigado, onde você consegue traduzir, tirar dinheiro que estava basicamente financiando os órgãos centrais do governo para ativos produtivos que melhoram efetivamente a vida da população, com uma preocupação, né? O que a gente coloca é que você troca no final ativos, não risco por retorno, mas risco por liquidez. Ativos de infraestrutura são mais ilíquidos, mas quando você olha isso na proporção de capital, funciona muito bem. A segunda parte, ativo de infraestrutura precisa de dívida, você precisa de uma estrutura de capital mais barata, e hoje o BNDES, que era efetivamente há 5 anos atrás a única fonte de capital de longo prazo que o Brasil tinha, hoje você já tem várias outras fontes de financiamento, ou seja, debêntures de infraestrutura vieram aí como um elemento bastante importante para abaixar o custo de capital da indústria de infraestrutura. Você tem a estrutura de Project Finance, como o Maurício bem colocou, é a estrutura adequada para você fazer desenvolvimento. Infelizmente, o nosso mercado de capitais ainda não está desenvolvido para projetos. Tivemos uma onda do Grupo X. Eu acho que o mercado teve uma experiência ruim com isso, e hoje o mercado de capitais ele basicamente pega empresas que já têm um certo fluxo de caixa, já tem uma visibilidade de fluxo de caixa, ainda é pouco desenvolvido nessa parte de desenvolvimento. E tudo isso falando dessas 4 macro áreas. A gente falou muito de saneamento, acho que a área que eu posso falar um pouco mais é a área de logística e transporte. O Brasil ainda é um país extremamente rodoviário, 65% do nosso transporte rodoviário, 15%
ainda de ferrovia, 5% de transporte hidroviário, tendo um potencial bastante grande de mudança, e eu acho que a grande tese de investimento, quando a gente fala de logística e transporte do Brasil, é tirar as coisas de cima de rodovia e colocar em cima de meios de transporte mais produtivos, ou seja, hidrovia, ou seja, cabotagem. E quando você faz isso, efetivamente você não tem um ganho de share, você aumenta o mercado. Você vê o crescimento do agronegócio brasileiro, dado uma melhor produtividade logística, ela permitiu que todos os modais de transporte não cresceu, a ferrovia cresceu, a hidrovias cresceu. Então, não é um zero-sum game. É um ganho quando você melhora a produtividade logística em logística e transporte, você efetivamente vê o mercado crescendo. E quando você fala de Covid, o Brasil bateu recordes de exportação de tanto minério de ferro quanto do agronegócio, soja, milho, especificamente. Os fretes internacionais caíram para o Brasil e a melhor logística e a melhor matriz logística do Brasil permitiu que a gente competisse de maneira mais forte, ou seja, o impacto na parte industrial de logística e transporte durante o Covid foi bastante baixo. A gente tem algumas rodovias que a gente enxerga o tráfego, que a gente chama de tráfego pesado, ficando igual ao ano passado, crescendo um pouquinho. O impacto grande, obviamente, foi do tráfego leve, que quando você não permite que as pessoas vão para um lado para o outro, que é a parte certa a fazer socialmente, você tem esse impacto, mas que a gente já está enxergando o retorno. Então, são ativos bastante resilientes do ponto de vista de não serem 100% ligados ao PIB brasileiro e são contracíclicos. E a gente também viu, em termos de papel contracíclico, no financiamento, o BNDES fazendo o seu papel, que no momento que o mercado de capitais fecha, você tem os bancos e os multilaterais vindo para o mercado para financiar projetos que não são usualmente financiáveis, que precisam de algum tipo de estruturação diferente, ou para dar liquidez ao mercado no momento que o mercado está fechado. Então, acho que o mercado de infraestrutura brasileiro se mostrou muito maduro nesse processo do Covid, onde você teve o BNDES entrando só nas operações que precisam, o mercado de capitais entrando nas operações necessárias, uma substituição do mercado de Project Finance pelo mercado público e uma perspectiva bastante grande ainda, porque o capital privado veio para ficar. Acho que essa é a minha contribuição. Você viu que não podíamos pensar tão diferente, você tem muito mais a contribuir, Bruno, mas é o capital privado, né? E aí, Zé, eu queria abrir para você um pouco e ser provocativo, né, numa questão que é bem nessa linha que o Bruno colocou, mas expandindo até para os tipos de investidores. Quer dizer, além do teu comentário adicional, eu acho que a gente podia falar um pouco do investidor institucional, nacional e de alocação. Quer dizer, eu acho que eu queria ouvir um pouquinho, talvez, esse outro ângulo teu também, para a gente ir evoluindo na conversa. Então, obrigado aí, Alexandre. Prazer participar aí com vocês. Eu vou só fazendo um pouco do histórico. Importante chamar a atenção para todo mundo lembrar como era o mercado de investimento em infraestrutura 10, 20 anos atrás, né? Esse era um mercado dominado pelas empresas estatais e pelas empreiteiras, pelas grandes construtoras no país. O mercado de investimento em infraestrutura nunca foi tratado como serviço público, prestação de serviço público. Ele era inerentemente um mercado de obra, de construção. E para benefício de todos que estão aqui, a partir de 2014, 2015, nós enxergamos 3 mudanças estruturais aqui que estão nos permitindo hoje estar tendo essa conversa. A primeira delas é fruto, como consequência da Operação Lava Jato, os grandes donantes dos investimentos em infraestrutura no Brasil saem de cena e abrem espaço para operadores de infraestrutura, investidores financeiros e outros players. Segunda mudança estrutural foi a situação fiscal do país, que começa a deteriorar lá em 2013 e 2014, e que hoje realmente se apresenta como uma situação completamente insustentável. E como o Estado brasileiro, em todos os seus níveis, não tem mais capacidade de investimento algum, muito menos para a infraestrutura, abre um gap gigante para a participação do mercado privado também. E a terceira grande mudança estrutural, como o Bruno tocou, a queda da taxa de juros, né?
Esses 3 fatores são, na nossa opinião, aí, a grande mola que realmente vai fazer com que nós comecemos a fechar esse gap de investimentos em infraestrutura, tratando os investimentos em infraestrutura como melhoria de eficiência na prestação do serviço público. Então, essa nossa visão, ela vem agora falando, né, Alexandre, do que você tocou, que são os nossos passivos. Quem são esses investidores em infraestrutura privados? Né? Naquele modelo anterior, muito pouco agente do mercado financeiro de investimento era acessado, seja pelas estatais, seja pelas grandes construtoras. Então, nós ficamos décadas sem acessar, por exemplo, os investidores estrangeiros que passaram a ter um desconhecimento sobre o mercado nacional e as oportunidades daqui de dentro gigante. Então, hoje, muito do trabalho que se faz é educar os investidores estrangeiros sobre o que é esse mercado e quais são as potencialidades do mercado nacional. A gente tem que mostrar que o Brasil cumpre regra, cumpre contrato, né? Coisas básicas desse tipo. Né? Por conta desse desconhecimento, os investidores locais, principalmente as fundações, eram os investidores que existiam naquele momento para fazer os cheques e fazer os investimentos. Né? Lembrando que, naquela época, boa parte do que se fazia só ficava de pé por conta dos financiamentos subsidiados pelos bancos públicos, que essa é uma outra realidade que mudou completamente também. Hoje se inverteu um pouco essa equação e, infelizmente, e principalmente infelizmente, para os participantes dos planos de pensão dessas fundações, esses grandes investidores institucionais estão completamente fora do mercado de infraestrutura nacional, né? Por conta de investimentos e decisões mal feitas no passado. A decisão foi matar o mensageiro, né, que era a estrutura dos fundos de investimento, ao invés de ir na raiz do problema, que eram as decisões erradas sobre os investimentos. E, com isso, as fundações e as grandes seguradoras hoje têm pouco incentivo a investir nesse segmento que a gente está falando aqui, quando não estão proibidas de investir nos fundos de participação, principalmente. Né? Então, para um mercado com essa carência de investimento que a gente falou mais cedo, né, e todos vocês falaram aí, deixar de fora esses grandes investidores institucionais nacionais é, de fato, uma pena para o país, né, e para os participantes desses planos. Por que que o fundo soberano de um país do Oriente Médio investe no Brasil, aqui compra uma participação numa rodovia, num porto, numa usina de geração de energia, e o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil não o faz? É meio um contrassenso, né? E isso está cobrando, eu acho que está cobrando aí um imposto social grande, né, para a gente. Então, eu andei falando isso aí outras vezes, eu acho que já chegou o momento de haver uma grande reformulação nessa regulação das seguradoras e dos fundos de pensão locais, para que eles possam se beneficiar da mesma forma que hoje os estrangeiros se beneficiam desses investimentos em infraestrutura no país. Né? Bruno comentou bastante sobre mercado de capitais e debêntures de infra. Puxa, é uma ótima evolução, mas é um mercado muito raso. É um mercado raso e em lugar nenhum do mundo esse mercado é um mercado determinante no financiamento e nos investimentos de infraestrutura. Os institucionais são extremamente importantes em todo lugar do mundo. Então, esse é um pouquinho da minha fala inicial, e só para alertar que eu acho que a gente precisa de uma evolução institucional perante os principais os reguladores, né? Especialmente SUSEP, Previc, para que essas regras comecem a ser pensadas de uma outra maneira, à luz dessa nova situação que a gente está vivendo, né? Com juro que praticamente não tem juro, os planos de pensão com uma meta atuarial imbatível, se não se tomar risco, e um dos degraus de risco que existem, talvez um dos mais resilientes aqui, como comentou Bruno e Jeffrey,
esteja no mercado de infraestrutura, e essa oportunidade não está sendo abordada por esses investidores. Eu tenho a visão particular de que é uma questão... E aí, estou fazendo um comentário, mas, por favor, isso aqui não sou só eu, Maurício, Bruno, Jeff, Eduardo, mas isso pode criar, né, José, além da educação que é necessária, mas um círculo virtuoso interno e externo. Né? Você vê claramente em outros países que o investidor local, né, ele estimula, né, todo o mercado e todo o ecossistema, vamos dizer assim, porque é o que você falou. A debênture acaba sendo um instrumento raso, né? Foi até o termo que você usou para isso. E aí vocês colocaram, acho que bem essa questão toda de momento econômico, captação, juros e retorno. Né? Nós estamos vendo uma atividade de mercado de capitais, né, de forma geral, e aí não estou falando particularmente de infraestrutura, de alguma forma até descolada, né, de performance do que nós estamos observando no mundo, talvez em alguns setores específicos. Né? Tecnologia tem tido uma performance fantástica, mas está longe da gente hoje, quando você pensa na infraestrutura enquanto ciência, do que a gente está discutindo. Como é que vocês estão vendo, acho que a questão aí do endereçamento, e eu volto talvez para você, Geoffrey, aí para a gente começa, essa questão da atratividade e multiplicação no investidor, pessoa física, mas como é que nós podemos educar mais, até o que o José comentou, junto ao regulador? Como é que você vê esse momento de liquidez, que é óbvio, né, até pela taxa de juros que o Bruno também comentou, no mercado brasileiro? Então, Alexandre, assim, eu a despeito de se a bolsa está muito quente ou não, essas questões, eu acho que quando a gente olha no longo prazo é bastante positivo. Na verdade, a bolsa ela tem um papel fundamental de permitir a reciclagem do capital, né? Então, a partir do momento que você tem um way out para investidores que tomaram o risco de apostar num projeto na sua fase muito inicial, você permite que esse mesmo investidor recupere o seu capital e aposte ou vá investir em novos projetos. E aí a máquina começa a rodar. É o ciclo, né, Geoffrey? É o ciclo. O que você tem que ter certeza é que aqueles investidores que estão entrando no mercado de infraestrutura via Bolsa de Valores e sejam absolutamente cientes dos riscos que eles estão assumindo. É claro que o setor de infraestrutura é um setor que historicamente ou estruturalmente tem um risco menor, né? Muitas vezes são contratos... mais resiliente, inclusive. Mais resiliente, ele tem contrato já cash flow mais ou menos garantido e assim por diante. Então, ele tem as suas características que fazem com que ele seja um bom instrumento para um investidor um pouco menos sofisticado ou que tenha menos aversão a risco, né? Mas tudo isso tem que ser colocado de uma forma bastante transparente, né? Para que ele possa, então, tomar suas conclusões sobre a sua conveniência ou não sobre a exposição. Mas, assim, eu acho que é absolutamente fantástico que a gente tenha a oportunidade de apresentar para investidores oportunidades que, teoricamente, só estavam disponíveis para grandes investidores, né? E, ao mesmo tempo, esse ponto, permitir que os grandes fundos, os fundos, ou então os investidores institucionais, ou os grandes investidores financeiros, que estão dispostos a assumir um risco maior na fase inicial dos projetos, possam sim reciclar os seus capitais. Então, o que a gente vai estar vendo agora é justamente isso, é uma abertura, projetos que estavam aí já maduros e prontos para vir ao mercado. Então, me parece que a fila é bastante grande, a gente ainda vai ver muita coisa, né? Vindo justamente porque abriu a porteira, de certa forma. Entendeu? Então, vamos ver esse movimento. Mas é absolutamente crucial para o mercado brasileiro. Ele abre a porteira e precisa abrir de uma forma estruturada. E parece que é o que está acontecendo. Né? Parece que é o que está acontecendo, seja por interesse, seja por tudo que a gente está vendo em diversos setores, mas também em infraestrutura. Né? Eu acho que esse é o ponto, que é um pouco que o Bruno colocou, de até atratividade que o setor acaba trazendo em questão da taxa de juros. Quer complementar alguma coisa aqui, Bruno? Eu acho que o que vale a pena, quando a gente fala de mercado de capitais,
vale a pena a gente entender também da alocação de portfólio dos investidores, né? Hoje você permite ter um portfólio mais balanceado. Quando você pega os institucionais, como o Zé estava colocando antes, eles têm uma área de mercado de capitais que é específica para equities, ele tem uma área de mercado de capitais que é específica para dívida, ele tem uma área de alternativos que ele entra em dívidas estruturadas, ele entra em fundos de private equity, tem investimentos diretos, então são bastante diversificados. E isso acho que a gente ainda não vê nos institucionais brasileiros, está começando. Vão ser fundamentais, a gente vai dar suporte e sustentação nesse mercado. É muito difícil a gente ver o mercado de pessoa física no Brasil com o nível de poupança que a gente tem no país, ainda sustentar o mercado de capitais de um jeito estruturante, como você vê em outros países, como Estados Unidos e Europa. Mas a gente está nesse caminho, acho que a gente está uns 30 anos atrás dessas economias, pelo efeito que a gente viveu, né? E essa mudança de juros, eu acho que ela é estrutural e ela vai mudar o mindset de investimento. E onde que a infraestrutura faz uma parte, eu vou reafirmar aquilo importante no mercado de equities, porque em termos de infraestrutura você tem na classificação global os ativos que eles chamam de opportunistic, que são ativos que têm retornos como uma empresa normal, uma empresa de varejo, que são ativos que têm risco, que não estão contratados. Você tem o que eles chamam de Core Plus, que é uma empresa que tem crescimento, mas você ainda tem uma base de cash flow bastante estruturada, e tem a infraestrutura Core, que é uma visão de cash flow estruturada. Então, essas categorizações dentro de infraestrutura também permitem uma composição de portfólio muito mais ativa em termos de risco, retorno e liquidez, né? São ativos muito ilíquidos comparados com os ativos de bolsa. Mas você troca essa liquidez por retorno. Então, assim, os gestores brasileiros, acho que estão aqui também na BVCap, vão ter que dar também um passo nessa composição de carteira e de ampliar esses produtos de forma que o investidor consiga montar a sua visão de liquidez e retorno de uma maneira mais estruturada, que hoje ainda temos poucas opções. O mercado está melhorando, o mercado de capitais está melhorando, mas acho que a gente já tem bastante a evoluir. Aí você fez um comentário, Bruno, acho que muito interessante sobre a segmentação de infraestrutura, né? Porque tende-se a colocar tudo numa cesta, né? E você tem infraestrutura que é o porto, aeroporto, mas você tem infraestrutura de telecom, que é outra performance, né? É outro risco de mercado, é outra exposição contratual totalmente diferente. E aí, Maurício, deixa eu puxar você para a conversa de novo aqui e deixar essa conversa bastante atual. Marco do Gás, né? Você acha que tudo isso que a gente está conversando até agora, vis-a-vis até o que saiu ontem e hoje aí de gás, quer dizer, bastante recente, como é que tudo isso está sendo incorporado? Porque eu vejo que o marco do gás ele é menos estrutural do que foi do saneamento, que foi como a gente começou essa conversa, né? Mas ele também tem características próprias, por isso que eu estou pegando do ponto do Bruno. Talvez você puder fazer um comentário e depois a gente volta para o Zé. Claro, claro. Eu não sei se ele é menos estrutural, eu acho que ele talvez seja menos transformador, eu acho, Legal. Olhando a indústria como um todo, né? Eu acho que o projeto que está para sair aí a qualquer tempo e é aguardado, né? Eu acho que ele lida com uma parte do setor, né? Quer dizer, então estamos falando de infraestruturas essenciais, estamos falando da parte dos gasodutos, inclusive mudando o regime, né, de concessão para autorização para facilitar o desenvolvimento de ativos, né? Não vai ser só ativo que já foi construído e vai ser posto à venda, né? E uma parte super importante que é a independência do player de transporte e menor escala de distribuição, né? Que é para mitigar conflitos de interesse. Então, são pontos críticos essenciais, né? Que geram oportunidades de desinvestimento, mas o que acho que não teve, e acho que evitou-se deliberadamente botar a mão no vespeiro, eu acho que tem um desafio aí que ele está em duas partes aí, né? A primeira é um monopólio estadual, né, de concessão e regulação da distribuição do gás, né? E aí, por que ele é importante? Porque é daí que surge o consumidor livre, né? Daí é que surge a indústria que vai comprar, é o ceramista que vai colocar, o fabricante de vidro, a termoelétrica, né? Então, esse é um lado importante que não foi atacado, né? Hoje, você depende aí de passar por uma concessionária local de distribuição.
E um segundo, que é uma discussão que até é menos, eu acho, de política e mais até econômica, que é onde que entra a interação entre gás e energia, né? Isso tem um componente econômico sensível, obviamente. A energia a energia, a usina a gás, né? Produz uma energia mais cara do que outras que estão na matriz energética, mas que é uma discussão que precisa, né? Então tem um equilíbrio. A EPE, em materiais que eles divulgaram, destacaram isso, né? Tem um equilíbrio. Aí você não fala, olha, não dá para você botar uma energia muito mais cara, que inclusive tem um impacto, vamos dizer, macroeconômico no país muito maior, né? Até inflacionário e tal, só para desenvolver a indústria do gás. Mas sem você endereçar essa situação, você vai ter uma perna aí que não vai se desenvolver, né? Mas, dito isso, assim, é um mercado, é um marco regulatório muito importante, muito aguardado, né? A gente acha que vai sim destravar pelo menos uma parte do setor, né? Então, toda essa parte de transporte, gasoduto, assim, acho que tende a se desenvolver muito. Potencialmente criar um mercado de armazenamento de gás no Brasil, que hoje é virtualmente inexistente, né? Esse é outro componente. A gente já está vendo movimentação de comercializadoras querendo se estruturar. Ninguém sabe exatamente como é que vai entrar, porque não tem esse consumidor livre, né? Então é diferente de uma comercializadora de energia. E alguns outros, gás natural liquefeito, por exemplo, você fazer grandes projetos integrados de gás e energia para autoprodução, assim, tem oportunidades muito legais. Só, como eu falei, voltando aqui para o começo da resposta, né? Acho que ele não é ele é menos transformador quando você olha a indústria do gás como um todo. Tá, beleza, perfeito. Bom, nós estamos entrando aqui nos últimos minutos. Eu acho que eu queria deixar espaço para vocês mesmo, e talvez começo contigo, Zé, para poder fazer uma consideração aí final de vou usar o mesmo tempo que eu usei para o Maurício no começo, né? Qual o próximo passo? Qual é o próximo grande desafio e aonde que nós temos que acertar mais? Cara, então, primeiro eu já agradecendo aí, fazendo as considerações finais, e obrigado a todos. Eu vou chamar a atenção para... não vou jogar água na fervura de ninguém, mas a visão que a gente tem, primeiro, sobre esse novo marco do saneamento e sobre o que isso pode trazer de transformação do setor, realmente é muito, muito positivo, tá? Mas eu vou só fazer um alerta de que isso tudo vai depender, na verdade, da qualidade dos projetos que vêm para o mercado, tá? E, nesse sentido, eu tenho uma preocupação muito grande com frustração de expectativas, né? Muita gente achando que, a partir daquele momento, ia começar a chover investimento no país. Não vai ser assim. Há que se ter um cuidado muito grande na estruturação desses projetos, porque ele tem um cunho social importante, e há que se pensar na capacidade de pagamento dos usuários desse serviço. A expansão e a universalização do serviço de saneamento básico e distribuição de água é fundamental, mas isso não pode ser levado a qualquer custo. Então, esse ponto é fundamental, que conversa com a financiabilidade dos projetos. Então, eu sou um pouco mais cauteloso com relação a esses projetos que virão. Eu espero que eles venham maduros para evitar frustrações na hora que um projeto desse venha e fica difícil você atingir uma bancabilidade de um projeto mal feito, dado que agora a gente não tem mais o plug de antigamente, que era o financiamento subsidiado pelo BNDES. E bom que não tem. Isso pode ser financiado em termos de mercado, mas para isso ele tem que vir também com um projeto baseado em melhores práticas e em termos de mercado também. Então, essa é um pouco da minha visão. Eu falava, as suas palavras com um investidor que eu falava semana passada, precisa vir organizado e planejado. E também não adianta vir tudo ao mesmo tempo. Acho que tem recurso, o Bruno colocou isso, já puxa ele para a conversa, para os comentários dele também. Tem recurso, mas nós estamos ainda num processo de aprendizado, né? E aí você machucar esse investidor é muito fácil. Acho que isso é bem o que você está colocando. Bruno, queria ouvir teus últimos comentários aí, depois a gente passa para o Jeffrey para a gente fechar aqui. Acho que a gente não atrapalha a agenda de ninguém. Não, primeiro eu agradeço a todos. Acho que sempre um prazer debater com experts do setor aqui.
O Zé falou muito bem sobre o marco. Eu vou colocar uma outra visão, que é a nossa capacidade de execução em infraestrutura. A gente precisa ainda desenvolver muita coisa em infraestrutura no Brasil. O Brasil ainda não tem um mercado de infraestrutura madura do jeito que ele deveria. Então, muito do capital que a gente levanta é capital para desenvolvimento, para novos projetos, para expansões. E a gente ainda bastante espaço para isso no mercado. E para isso acontecer, obviamente, você precisa de regras claras, citando o Zé um pouco mais cedo, ou seja, agências regulatórias que atuam de uma maneira de Estado, não de governo, é fundamental. A gente tem visto isso nas agências de transporte, a gente viu isso na Anatel, na parte de telecomunicações, a gente vê isso na ANEEL, nessa visão de energia. Então, acho que a gente sabe fazer isso muito bem, a gente já aprendeu, já tem histórico, então é pegar esse histórico que a gente tem e trazer para esses novos setores de infraestrutura que precisam de desenvolvimento, e a qualidade desses projetos, a qualidade do regulador vai determinar a financiabilidade dos projetos e a atratividade. O investidor tem que enxergar isso como um bom retorno, mas não com risco adicional, sim com uma liquidez mais limitada. E assim o mercado de infraestrutura, se a gente conseguisse nos posicionar como indústria dessa forma, a gente vai ver muito desse fluxo caminhando, porque hoje liquidez no mundo não falta, né? Hoje você tem mais ou menos 12 vezes o PIB mundial de dinheiro, há 15 anos atrás você tinha 8. Então tem bastante dinheiro e tem bastante dinheiro para infraestrutura, mas a gente tem que dar para o investidor estrangeiro, principalmente a quem tem saving, um ambiente para ele poder olhar isso aqui no médio e longo prazo. Ótimo, Bruno. Vamos lá, Jeffrey. 4 ou 5 palavras para você fechar aqui, não as suas, as minhas, que eu vou te dar. Demanda tem necessidade, tem recurso disponível, estamos vivendo um momento de taxa de juros baixo, tem investidor, né? Quer dizer, como é que a gente fecha esse ambiente para ser só positivo? Como ele torná-lo mais positivo ainda? Então, eu acho que ainda tem vários componentes dessa equação que podem ser aperfeiçoados. Eu acho que, com certeza, o ponto que o Zé levantou é fundamental. Bons projetos, na verdade, isso é o que vai fazer a diferença se a gente vai conseguir atrair investidores ou não. E eu acho que tem um aspecto também da infraestrutura que a gente tem que levar em consideração, que foi comentado aqui rapidamente, é o seguinte, que a gente antes tinha o setor de dívida para infraestrutura 100% ocupado pelo BNDES. Esse agente ele se retirou do mercado e a gente ainda não tem uma estrutura definitiva que o substitui. Na verdade, hoje a gente está numa estrutura um pouco capenga, né, financiando projetos com cliente de agência bancária, teoricamente, que é o que compra a debênture de infraestrutura no final, né? É uma melhora em relação ao que a gente tinha antes, mas ainda não é o melhor perfil de investidor. Na verdade, se a gente olhar para um projeto de infraestrutura, 30% dos recursos vem de equity e 70% vem de dívida. Então, o volume de dívida para projeto de infraestrutura é um mercado assim, mais do que o dobro em relação à equity, né? Então, você tem um espaço gigantesco para você começar a fatiar as diferentes categorias de dívida de um projeto para investidores determinados, né? Esse processo nós nem começamos ainda, entendeu? Não estamos ainda, estamos ainda engatilhando de como fazer o approach na parte de dívida para investidor privado. Na verdade, é como eu falei, a gente ainda está numa estrutura capenga, mas ela está funcionando, mas não é ótima. Na verdade, a gente ainda precisa, acho que precisamos amadurecer nessa questão para a gente começar a trabalhar com dívida subordinada, dívida senior, quase equity e os diferentes layers que você tem dentro de financiamento de infraestrutura e cada layer buscando o seu investidor mais adequado, né? E então, assim, eu levanto essa questão, mas ao mesmo tempo me dá um certo otimismo dizer que ainda tem muita coisa para ser feita. Então, teoricamente, a gente ainda vai ter muito trabalho e vamos ter os nossos empregos garantidos aí por muito tempo. Enquanto investidores, assessores, advogados, sim, o que for, né, Jeffrey? Bom, acho que com essa tua mensagem aí extremamente positiva, porém desafiadora, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Não tá
estamos longe de estar num cenário perfeito, acho que isso é um consenso de todo mundo. Eu acho que temos, só que eu tenho certeza que eu falo em nome do Bruno, do Maurício, seu Jeffrey, Eduardo e do Zé, agradecer a BVCap pelo convite, a Cris e a Ângela aí pela organização também. Agradecer a presença de todo mundo, as perguntas aí que a gente conseguiu endereçar ou não, na melhor forma que tentamos. Vamos para um próximo evento, vamos continuar investindo e trazendo esse recurso, porque, cá entre nós, o país precisa bastante. Nós sabemos que isso afeta custo e afeta time e estamos no momento que precisa. De novo aí, Cris e Ângela, obrigado. Agradeço a BVCap, em nome de todo mundo, e obrigado pela participação de todos. Até logo. Legal. Obrigado, Alexandre. Abraço a todos. Obrigado, Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tudo bom para vocês.